Ah, Olha só o que nós temos hoje. Então, já passou aí 2 minutos e ninguém apareceu. Acho que eu vou começar assim mesmo e qualquer coisa. Depois eu começo. Bom, eu coloquei aí o título da live como A Guerra dos Ingênuos. Não tem como não continuar a linha de pensamento, né? Vamos dizer, a questão vamos dizer, essa linha de uma fala a respeito da maldade e do aspecto, vamos dizer assim, questão de maturidade, questão né, da, do momento que o mundo está, né, nesse momento completamente de instabilidade, tanto no âmbito das guerras, quanto no âmbito cultural, né, sobre as questões de valores, sobre a moral, tudo está muito instável, né? E a gente tem tido aí agora muitas revoltas dessas, vamos dizer assim, dessa última geração aí de 18 a 25 anos, acho que às vezes, enfim. É, e a gente teve agora, né, dois países aí tendo seus governos retirados à força por movimentos dessa geração, né, movimentos que têm vamos dizer, sua essência no meio da internet, né, o que é algo, assim, vamos dizer, novo de certa forma, porque assim, revoluções sempre foram feitas também muito fortemente pelas pelas gerações, pelos jovens, né? Mas essa forma como tem sido, né? E até mesmo eleições sendo feitas pelo Discord, por exemplo, que foi o caso, foi um desses dois países aí, eu não lembro ao certo agora qual, mas as eleições foram feitas pelo Discord e quem foi eleito foi alguém da geração anterior, o que é até estranho, porque elas demandam certas questões e uma forma de pensar própria delas, mas elegem alguém da geração anterior. Que, querendo ou não, é a geração de transição, né? Que tem uma perspectiva e consegue ter um diálogo com as gerações passadas e com essas novas gerações, vamos dizer, é o povo dali final da década de 80, década de 90. Mas eu gostaria de falar de um aspecto que tem me incomodado e que tem uma relevância nesse pensamento sobre a maldade, a violência, que são alguns vídeos que eu vi e me geraram alguns pensamentos. Então eu trouxe esses 3 vídeos e vamos comentar algumas coisas sobre eles e depois a gente vai amarrar e eu vou explicar um pouquinho também sobre essa pintura aqui, do porquê que eu escolhi ela. Então vamos lá, o primeiro vídeo, vamos reagir a ele. Vamos dar só um refresh aqui. Aquilo era um show, aquilo era. Como é que chama esse cara? É Bob Dylan, né? Dylan. Palestine. Vamos dizer, esse cara é um cara famoso, né, ele faz essa luta pela Palestina, né? Levanta essa bandeira. Só que a gente vê aqui nesse vídeo fazendo um gestinho assim, nada amigável, né? Hitler, Paul fucking Hitler. I want everybody to know how much I fucking hate these Zionists. Essa palavra é muito importante. O que são zionistas? É assim que é em português? Sionistas.
Zionista. Às vezes eu misturo as palavras. Ó, sionistas são apoiadores do movimento nacionalista judeu conhecido como sionismo, que busca a autodeterminação e um Estado judeu na terra histórica de Israel. Surgido no final do século XIX como resposta à perseguição aos judeus e ao contexto dos movimentos nacionalistas europeus, o sionismo defende o direito do povo judeu a ter um Estado independente e seguro. Bom, quando alguém faz essa crítica sobre, vamos dizer assim, que o povo Israel oprime a Gaza, faz todo, vamos dizer assim, uma guerra, e aqui não defendendo guerra, não defendendo nenhum desses pontos, mas é muito importante entender o que é o sionismo, né, que é esse direito à sua terra. Aí tem argumentações se aquela terra é de fato dele, se é dos judeus de fato, e aí a gente vai para questões históricas muito anteriores. Mas eu acho que quando a gente pensa nessa ideia de direito a um pertencimento, vamos dizer assim, a ter uma terra que pertence a um povo, é algo que eu acredito que seja válido e que seja, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de uma forma mais abstrata e dentro de uma ideia de que todos nós, seres humanos, nascemos numa terra, nós temos suposto direito a ela. E eu acho que quando as pessoas atacam um povo em específico, que, vamos dizer assim, na medida de tratados que foram acordados pelos países no mundo todo, e essas pessoas, vamos dizer assim, têm essa perspectiva de defender o seu Estado, e de defender aquilo que supostamente, né, e como acordado, é deles, como no caso de Israel, eu acho que é extremamente válido. E da mesma forma, a luta palestina. Se o povo da Palestina e da Cisjordânia, eles entendem como aquelas regiões sendo delas, é válido também que eles tenham esse direito e que essa terra seja desse povo. A luta por essa terra, dentro dos acordos e dos direitos entendidos vamos dizer assim, pelo acordo dos países, o acordo a manifestação da ideia por um todo, né, vamos dizer assim, da raça humana, vamos dizer assim, aqui na Terra, porque ainda não fomos para, vamos dizer assim, não temos nenhuma forma de habitação em outro lugar, habitação de fato, né? Você tem coisas espaciais aí, mas nada de fato mesmo, né? A gente ainda não tem, a gente não pode ficar uma bandeira e de fato falar isso daqui é meu, apesar que a China fez várias intervenções aí no lado oculto da Lua, né? Dizendo que aquilo é o espaço dela. Tivemos até um Space Wars em um momento passado, mas isso é outra questão. Quem sabe? Só para ter um adentro, também teve um satélite que recebeu um ataque a laser. Eu não sei exatamente se foi um satélite, acho que foi a Rússia ou a China que atirou, entre aspas, num satélite aí que supostamente era espião. Notícias e ideias para outro momento. Mas enfim, se nós temos essa ideia de que um povo pode defender a sua terra e buscar o seu direito sobre ela, nós devemos entender que o outro também tem esse direito. Então, assim, se você defende o sionismo, você tem que entender que o povo palestino também tem direito a isso, e vice-versa, né? Eu acredito que todas essas coisas devem ser acordadas. O problema que eu acho que existe nessa narrativa, por que narrativa? Que a gente tem, vamos dizer assim, o próprio preceito fundamental, principalmente religioso,
de extremistas islâmicos, por exemplo, como grupos que fundamentam grupos organizados terroristas como o Hamas, eles são grupos que têm, por um princípio, o fim dos judeus. E eles se apoiam também naquilo que a mídia, principalmente a mídia internacional, coloca que os judeus, Israel em si, tem um plano de extermínio do povo da Palestina, do povo de Gaza, do povo da Cisjordânia. Existe toda uma falácia sobre essa questão. E isso é bastante complicado, porque isso gera vamos dizer assim, de fato a gente tem ali, olha, grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, esses grupos extremistas islâmicos, eles têm como um princípio o fim do povo judeu e o domínio daquela terra. Israel, por princípio, você não consegue fazer nenhuma amarração lógica, contextual de fatos para falar que Israel quer acabar com o povo islâmico. Até mesmo a gente pode ver que antes do 7 de outubro, né, nós tínhamos ali Israel buscando cada vez mais abrir vamos dizer assim, Israel já permitia que as pessoas de Gaza trabalhassem no território de Israel, estudassem, tivessem acesso a hospitais, a toda uma infraestrutura, e que eles podiam entrar no território de Israel e voltar depois de ter passado o seu dia ali. Foi até por isso um dos motivos que ocorreu, foi uma falha de defesa que possibilitou o ataque naquele dia, no 7 de outubro. Então, assim, a gente via Israel buscando uma possibilidade da coexistência até que houve o dia fatídico, onde aconteceu o que aconteceu. Então, é muito importante colocar aqui, a gente não pode dar o direito a um e não dar o direito a outro. Essa questão do sionismo é algo bem importante que deve ser mais discutido e mais apresentado de forma assim, a entender o que as palavras significam. Vamos continuar lá. There you go. He's not scared. He's not afraid of his own opinion. There you go. Para quem não fala inglês, ele está falando que ele não tinha medo das suas próprias opiniões. Free Palestine. Olha, isso é muito parece um vírus, parece um gene da maldade, um vírus da maldade que entra nessas pessoas que associam, vamos dizer assim, ao maior inimigo do povo judeu e colocam ele no lugar, como se Israel tivesse as mesmas atitudes, as mesmas operações, a mesma forma, tudo aquilo que caracteriza aquilo que, vamos dizer assim, fez o maior genocídio da época moderna, né? Vamos dizer, é uma contradição tão forte ao fazer isso, é algo tão pesado, algo tão difícil de entender que eu realmente fico extremamente chocado e até porque eu trouxe esse vídeo. E quando a pessoa faz esse gesto e faz essa fala Free Palestine, é muito, vamos dizer assim, parece que existe uma forma estética, né? Vamos dizer, eu tenho uma forma de agir e uma forma de falar pronta, uma forma de agir no sentido do corpo e uma forma de expressar palavras já que vão significar simbolicamente, tem um significado simbólico dessa espécie de revolta sobre isso que eles defendem, sobre, né, no sentido contra Israel. Não, aquele aí.
Só para ser bem claro, isso são pessoas que realmente não sabem nada de história, porque a gente viu aí pessoas africanas, né, vamos dizer assim, de regiões do norte da África, a gente vê pessoas negras gritando essas ofensas, porque querendo ou não, isso são ofensas, e assim, uma coisa que é totalmente anti elas próprias. Esse daqui eu achei bem engraçado. É o sujeito assim, você vê que é da geração nova. É um patinete, um tênis da hora, o fone de ouvido e gritando um discurso, vamos dizer assim, revolucionário, pronto, extremamente enviesado. Gangster! I wish it rated all you guys, bro. And the world was in a better place. Olha, mais um. Oh, there we go. Why every so many hundred years the Zionists get slaughtered? Because Hitler knew how to deal with these people. Hitler was right about y'all niggas. Isso que esse cara falou aqui é algo muito... Como é que eu posso dizer? É a ideia da fake news, né? O que é a fake news? Ela é uma espécie de vírus da informação que, querendo ou não, vamos dizer assim, da informação disseminada basicamente pela internet, por boca a boca também, mas basicamente pela internet, aonde uma informação falsa, ela tem um conteúdo nela de, vamos dizer assim, uma deformação do entendimento real das coisas. Então ela gera um dano e ela gera uma falha na estrutura do entendimento das pessoas sobre um determinado assunto. E aquele tipo de fala que o sujeito fez ali, né, desses 100 anos, é um desses exemplos que às vezes pessoas pegam isso, pessoas informadas, e vamos dizer assim, como é algo que tem um certo... apresenta-se como algo que tem um valor da história, um fato que realmente ocorreu, isso é muito fácil de ser disseminado. These dreidel spinning, yarmulke wearing, kibbutz inhabiting, genocidal fucks. They should be all exterminated. Aquele último ali, né, a gente vê que podcasters, pessoas de influência mesmo no mundo da internet, elas... É aquela coisa, né, é o velho debate da censura e da permissão daquilo que é crime ou não. Nos Estados Unidos a gente tem o free speech vamos dizer assim, basicamente quase que no máximo da questão, né? Porque, querendo ou não, na verdade, aí a gente vai para um conceito que é o conceito de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é uma concepção que a gente tem a partir de uma organização definida. Porque se nós não temos nenhum tipo de organização, nós temos um caos. Nós temos a completa liberdade, né, entre aspas, é o caos. É a não regra, vamos dizer assim. Entre mim e você não existe nada, então tudo também é permitido. E se tudo é permitido, né, se existe toda a liberdade, eu não sou livre, eu estou condicionado a tudo também. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que a liberdade ela é condicionada e por isso ela é liberdade, a gente vai... como eu posso dizer? Eu fui falar disso e agora esqueci qual que era o ponto.
A gente tava o podcaster e tal. E aqui é um argumento recente que estava sendo falado nos podcasts aí, os podcasts, que quando... como é que era mesmo? Agora eu me esqueci qual foi o exemplo, mas que... vamos dizer assim... Ai, eu esqueci o exemplo. Enfim, eu vou lembrar ele aqui durante o vídeo. Every single one of them. And their kids, their mothers, their children, everybody. Just like Hitler. De novo, essa questão do você vai pagar, que é aquilo que a mulher estava gritando também, vamos dizer, são gritos prontos, né? Gritos de revolução, gritos que só servem a, vamos dizer assim, colocar mais lenha na fogueira, né? The final solution! Says Allah is gathering all the Zionists for the final solution. Get back to the office! Nossa, essa frase aqui, ela me chocou muito quando eu vi ela. Voltem para o forno, né? Tentando traduzir de uma forma mais adequada. Voltem para o forno. Né? Falando realmente do povo judeu. You need a big oven! That's what you need! Né? Essa já fica bem clara. E eu sinto um nojo e... Né? Deixa o vídeo terminar que eu vou chegar ao meu ponto sobre o que eu quero falar especificamente sobre esse vídeo. A questão do argumento era aquela mesma questão. Qualquer coisa que você falar que não deve ser dita, isso já poderia ser entendido como uma censura dentro dessa argumentação de que tudo, vamos dizer assim, nem no free speech americano, se tudo pode ser dito, tudo pode ser dito, não existe nenhuma consideração, mas obviamente que a gente vai ver ali inúmeras considerações, a gente vai ver inúmeros exemplos de questões. Por exemplo, você não pode chegar na rua e xingar uma pessoa daquilo e daquilo, porque senão, vamos dizer assim, você vai ser preso, você vai ter uma regulamentação sobre aquilo ali diante da lei. Essa ideia de que o free speech é completamente, né, free, completamente livre, é uma ideia errada, assim. É uma ideia que... E tentar trazer isso para um discurso, por exemplo, da internet não faz o menor sentido, porque aquela coisa. As pessoas podem falar o que quiserem, mas também elas devem ser responsabilizadas. O que não deve acontecer é a gente ter um ambiente que nem a gente tem aqui no Brasil. Pessoas que falam certas coisas são condenadas por questões que não são questões de, por exemplo, de ofensa, que não são questões de um mérito, vamos dizer assim, legislativo. É simplesmente uma questão de opinião. A opinião, ela não pode ser tida como uma, vamos dizer assim, ela não pode ser regulada, censurada de fato, né? Mas então, sobre esse vídeo em específico, eu tenho um ponto que é: as pessoas que defendem todos esses, que usam desses motes, que ficaram aí esse tempo todo aí colocando bandeira da Palestina em seus perfis, falando isso, aquilo, compartilhando aquilo. A minha dúvida fica, quando as pessoas veem
esse tipo de coisa, ou vamos dizer assim, se é colocada para elas, vamos dizer, se elas vamos dizer, vamos de novo. Se eu pego uma pessoa que teve esse comportamento, né, de fazer todo esse apelo à Palestina, e ela é colocada diante de um vídeo desse, eu não sei, eu não consigo entender que tipo de pensamento essa pessoa pode ter, a não ser uma vergonha, a não ser olha, o movimento e a ideia não deu certo, não é esse. Assim, isso acreditando na mínima seriedade das pessoas, porque de outra forma, a pessoa chegar para mim chegar para qualquer um e falar, mas isso daí são só alguns. Se eu estivesse dentro de uma perspectiva dessa e alguns tivessem essa forma de agir, eu minimamente ficaria envergonhado e repensaria a forma como eu estou lidando e a forma como eu trabalho essas questões, vamos dizer assim, dentro do meu diálogo com a sociedade. Eu repensaria se aquilo que eu compartilho, aquilo que as pessoas que eu estou consumindo, aquilo que elas estão falando, porque assim não faz o menor sentido, não faz o menor vamos dizer, essas práticas, como a gente viu ali no vídeo, são práticas de pessoas que elas estão ali elas fazem isso sem uma motivação real. Elas fazem isso simplesmente por um espírito, que é o espírito que eu quero chegar no cerne desse vídeo. Existe uma certa infantilidade no agir dessas pessoas, uma certa, né, voltando até no que a gente estava falando, acho que no vídeo anterior, ou no anterior, que existe o extremismo, que é essa última geração de 18, 25, na verdade não só essa última geração, esse último espírito que a gente tem vivido, né, esse último Zeitgeist agora, ele é um espírito que ele as pessoas, independente da idade, estão como eu posso dizer, vivendo uma experiência vamos dizer assim, de reação sem que exista um propósito, um pensamento. É um espírito ingênuo, é um espírito a reações às coisas, mas ele é ingênuo porque ele não tem um motivo, ele não tem uma história, ele não tem um raciocínio prévio, ele não tem um conhecimento prévio, ele não tem nada, eles têm simplesmente a absorção da pessoa, do indivíduo. Ela se coloca dentro daquilo ali, ela toma aquele elemento, aquela fala, aquele pensamento, aquela suposta ideologia que ela nem mesmo conhece, ela ouviu por cima, ela foi influenciada por alguém ou por alguma coisa que levou ela até aquele pensamento rápido, né, a falar isso é o certo, ela não faz ela não administra aquilo de fato, ela não interioriza, ela não trabalha aquilo dentro de si antes de falar. Ela primeiro, ela associa de alguma forma aquilo ali com algum pensamento, alguma intenção dela, e ela já é reativa no momento seguinte, ela já grita, ela já tem todas essas expressões que são, vamos dizer assim, muitas vezes criadas de forma vil mesmo por esses movimentos, ou elas surgem de forma natural. Então, por conta dessa ingenuidade dessas pessoas, e aí por que eu acho que é uma ingenuidade? Como a gente falou lá num vídeo anterior sobre a maturidade ela está muito relacionada à questão também da convivência, do entender o próximo, da empatia, da relação com o outro, da relação de si para si, do conhecimento de si e da relação com o outro também, né? Vamos dizer, a relação com o exterior e tudo que nos permeia, vamos dizer assim, cada um de nós como indivíduo maduro.
E essas pessoas, elas, vamos dizer assim, apresentam uma falta de conhecimento de si próprios, porque quando a gente tem uma expressão rasa, significa que não há interioridade. E se não há interioridade, não há conhecimento de si. Então elas não têm conhecimento de si e não têm conhecimento do outro, porque se elas tomam essa forma agressiva e que não tem uma coisa aí que vamos dizer assim, é uma revolução que ao mesmo tempo ela tem certos aspectos reacionários e fica uma briga porque como as informações e tudo está sendo muito rápido, é uma mistura de reacionário com revolucionário, com uma coisa encaixando uma em cima da outra, e na verdade é só um grande nada, é só uma grande expressão de vamos dizer assim, de pessoas rasas, com argumentos rasos, com ideias rasas, gerando, vamos dizer assim, cuspindo ódio. Eu acho que não tem outra forma de falar. E assim, de qualquer âmbito político, de qualquer expressão, entre aspas, ideológica, o que a gente vê, vamos dizer, se extremizando no mundo é isso. Especialmente vamos dizer, cada vez mais através da internet, né? Não dizendo que a internet é uma coisa ruim, é só de fato como as coisas têm sido. Mas então, vamos pro vídeo seguinte. Esse daqui é Brasilzão, né? E aqui e aí eu quero, aí falando, vamos dizer assim, que eu estava falando a respeito de falas e construções que são feitas de forma vil, né? De forma, vamos dizer assim, manipuladora, de forma a gerar uma consequência, e uma consequência que normalmente vamos dizer, o mal daquilo que você chama de seu inimigo. E normalmente isso é feito por pessoas que já têm uma experiência maior, né? O que você vai ver a seguir aconteceu dentro do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e faz referência aos 4 brasileiros mortos no ataque terrorista do Hamas. Gente, Sindicato dos Professores. Vocês estão entendendo que não é uma coisa assim de um partido específico, que não é uma coisa, vamos dizer assim, de uma ideia ideológica, vamos dizer assim, a priori, um espaço de debate e diálogo de todos os professores, ou seja, aqueles que ensinam. Mas a gente vai ver o que foi falado. Contra Israel em 7 de outubro de 2023. E onde moram lá são bandidos importados e trazidos da Europa com nada a ver com essa terra. Alguns até brasileiros, mas foram mortos brasileiros. Mas o que está fazendo o brasileiro lá? Nessa terra? Um bandido. Como se fosse... Os 4 brasileiros civis assassinados pelo Hamas são Hanani Glazer, 23 anos, Bruna Valianu, 24 anos, Carla Mendes, 42 anos e Michel Nizenbaum, 59 anos. Já Ahmed Shihada, autor dessa fala, é um palestino com nacionalidade brasileira. Ele é irmão de um ex-líder do Hamas e presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ahmed participou na última terça-feira de um evento promovido por extremistas de esquerda para comemorar, isso mesmo, comemorar o ataque terrorista do Hamas. Mas ele não falou sozinho nesse dia, porém, antes de... Mais uma vez essa associação, né? Ou seja, vamos fazer a associação para quê? Para apagar a história, para que isso daqui faça sentido. Vamos tirar vamos dizer assim, todo o peso que existiu nesse simbolismo aqui e julgar tudo isso que existiu em cima de quem sofreu todas essas atrocidades. Para outras falas, vamos ver alguns símbolos que estavam na POSP nesse dia. Aqui, a estrela de Davi é comparada à suástica, o símbolo nazista usado por Adolf Hitler. Aqui, a bandeira do Hamas é ostentada em uma parede da POSP. E na próxima... Eu não sei como é que as pessoas que fizeram isso não foram presas.
vamos dizer assim, você ostentar uma bandeira terrorista dentro de um território nacional, para mim, isso é um ato terrorista. Você deveria ser preso como terrorista. Na próxima imagem você vê o Z, símbolo usado pela Rússia na invasão contra a Ucrânia. Um dos diretores da POSP, Antônio Carlos... Isso é outra coisa que... As pessoas... É muito engraçado isso. A gente tem as pessoas que falam em defesa da Ucrânia e a Ucrânia tem que vencer o imperialismo da Rússia e tudo e tal. Mas ao mesmo tempo essa mesma pessoa está falando depois que a Rússia, vamos dizer assim, falando em questões econômicas, em questões, vamos dizer assim, de certos idealismos, ideários que envolvem China, Rússia e outros países que estão, né, dentro dessa perspectiva mais socialista. Então, assim, existe uma seletividade que ocorre a cada momento do diálogo de pessoas que defendem esse tipo de coisa, né? De novo, é uma esquizofrenia. Isso é uma esquizofrenia, não tem como dizer que é outra coisa. Pode ser, né, que não seja, vamos dizer assim, pode ser que não seja patológica mesmo, que realmente exista uma esquizofrenia dentro na psique da pessoa, mas ela é uma esquizofrenia lógica, vamos dizer assim. A pessoa se permite entrar nessa forma, e eu vou dizer que isso é uma forma porque isso existe de fato. É uma forma pensada e uma forma trabalhada muitas vezes, a forma esquizofrênica do pensamento, não dizendo que nós, os seres humanos, não somos indivíduos que têm, vamos dizer assim, que podem ter pensamentos que são contraditórios, mas a forma a forma do diálogo, a forma da expressão esquizofrênica, ela é utilizada dentro dessas militâncias revolucionárias. Silva estava presente e discursou no evento. Ele defendeu que o ataque terrorista do Hamas seja ensinado nas escolas como um exemplo. É uma data de enorme importância para ser saudada, para ser lembrada em toda a história, para ser contada nos livros da história, para ser ensinado nas nossas escolas, nos nossos sindicatos, nos nossos partidos, como um exemplo para a luta de todos os povos oprimidos. Outro participante da mesa e que discursou no evento foi Charles Gentil, secretário de Finanças e membro da executiva do PT. Ele justificou a ação do Hamas como um ato de resistência. E quando tenta a única alternativa que resta, que é a insurreição... Olha, aí uma questão estética. Essa forma aqui da mão é uma forma que se repete muito dentro desses regimes autoritários, socialistas, comunistas. Quer ver? Vamos ver, imagens. Gente, não é realismo, socialismo, não, gente. É o nome do movimento artístico, gente, imagens. Movimento artístico. Realismo, socialismo, não é. Realismo socialista. É um realismo socialista, exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse momento aqui talvez seja importante eu falar um vídeo praticamente inteiro ou ir mais profundo nisso daqui. Porque esse é um movimento ali da Revolução Russa, onde a gente tem o uso das artes pelo Estado para propaganda política e como que isso permaneceu e existe até hoje, principalmente no Brasil. E eu escrevi um texto uma vez mostrando
todos os eventos históricos que confirmam esse desenho, desde lá da União Soviética até a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, todos aqueles envolvidos e como isso foi sendo trabalhado, sendo reafirmado e houve uma construção através dessa mentalidade do uso das artes para dialogar com isso. Ou você acha que aquelas artes politizadas que a gente vê outro dia é diferente disso? Que a gente vê todo dia é diferente disso. Eu só achei aquela. Não, mas tem uma imagem do. Ai. O Cyberstyle. Eu lembro de eu ter visto uma imagem praticamente daquele. Vê. Stalin paintings. Ou era foto? Ou era um líder chinês? Eu lembro de ter visto exatamente e repetidas vezes aquele gestual, né, dessa mão assim. É uma mão, vamos dizer assim, que tem, a gente vê representações de filósofos, né, vamos dizer assim, é uma representação de autoridade. Chinês, pintura. Mas esse gesto da mão a gente viu repetidas vezes, né, eu estava procurando aquele específico, mas esse gesto aqui, né, de novo, é um gesto que é inúmeras vezes repetido, assim como o gesto que a gente estava vendo, aquele gesto, né, dos alemães, né, daquele momento a gente viu lá atrás. Bom, eu gosto de colocar essa relevância porque estética, gestual, iconografia, tudo isso tem um efeito no ser humano e a gente não pode deixar essas coisas de lado. Se insurgir, ainda são taxados de radicais? O direito à resistência, como foi colocado aqui? Taxado é ótimo, porque tudo que ele está fazendo ali é mostrar que eles são radicais e ele está colocando vamos dizer, a questão de pessoas, vamos dizer, né, como ele fala, taxarem eles de radicais, como se tivesse errado. Ser radical é o que vocês, vamos dizer, vocês no sentido de, né, falando para ele em si, assim, é o que vocês são e vocês admitem serem radicais. Então, assim, sei lá, para mim isso fica meio, é uma fala meio confusa para mim, desculpem. Ele existe. Os dirigentes do PCO, partido que organizou o ato, também falaram em defesa do maior massacre de judeus desde o Holocausto. Nós estamos vivendo aqui a reação do sionismo e do imperialismo à vitória espetacular que foi o dia 7 de outubro. Queria recordar que quando, num sábado, dia 7 de outubro de 2023, eu acordei e fui ver a imprensa e eu tive um momento de alegria que só foi comparável
na minha vida política, ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. O evento terminou com a execução da Internacional Socialista. Esse daqui, ele vai acabar com eles cantando uma coisinha ali, mas pra mim já deu. Eu não consigo entender isso. E esse é mais um vídeo que eu também gostaria de entender da perspectiva de alguém que apoia, vamos dizer, que luta pela Palestina, que luta pelos direitos, os direitos que são direitos mesmo. Como que a pessoa ela reage a esse tipo de apresentação e desses líderes que são os líderes dessas pessoas. Pelo menos que são os líderes que se apresentam ali politicamente. Como que reage a isso? Como que aceita essa desumanização? Como que aceita a morte e o ódio de inocentes como se fosse uma coisa qualquer? Não faz o menor sentido. Eu acho que são pessoas que esses sujeitos, né, esses sujeitos mais velhos, vis terríveis, pessoas que deveriam estar no buraco mais profundo, e se possível pegando fogo, né, no Hades, no inferno, no que quiser aí. Essas pessoas que são controladas por essas com maior experiência. Eu fiquei falando do Hades, aí eu fiquei pensando na imagem desse povo, eu esqueci o ponto. Mas qual que era o ponto, gente? O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando das pessoas... volta o vídeo aí. Esqueci. O que era? Enfim, eu acho que quem tem essas lutas e tem como uma espécie de liderança, e não só liderança, mas pessoas que participam do seu ambiente, do seu convívio de ideias, e são pessoas que têm esse tipo lembrei o ponto, que tem esse tipo de reação e ação, as pessoas devem questionar. E eu acho que nisso está faltando uma coisa muito, muito real. Eu acho que falta mais experiência do tate a tate. As pessoas estão muito na internet e a convivência física, né, tocar nas pessoas, falar, cuspir na cara das pessoas, é algo que nos torna mais empático, é algo que nos torna mais realistas a respeito das ideias e dos espaços de discussão, porque é muito mais difícil de ser extremista na vida real do que no ambiente doutrinário da internet. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que deveriam ter políticas públicas como a política de uma prefeitura do Japão que começou a pagar pessoas para se encontrarem, criou um aplicativo, um Tinder do governo para as pessoas terem encontros e terem filhos, começaram a ter, vamos dizer assim, gerar benefícios às pessoas que tivessem filhos, né, e se casassem e tiverem filhos. Eu acho que devia ter agora um mecanismo de fazer as pessoas se encontrarem, saírem da internet. Tem uma outra notícia também que saiu do Japão, que teve um prefeito que ele limitou o uso de celular a 2 horas por dia. É claro que não havia nenhum tipo de sanção à pessoa que utilizasse, nenhum tipo de controle, mas só o decreto que ele colocou ali é algo muito interessante, porque isso, de novo, não tem uma aplicabilidade, vamos dizer, fechada, estruturada, vamos dizer assim, né? Ele não vai pegar ninguém que usou por mais de 2 horas, mas
de novo, é até uma questão estética, é um simbolismo, é uma forma de um posicionamento, vamos dizer, o posicionamento... Eita! Eu acho que eu dei uma caída. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. É uma espécie de, vamos dizer assim, aquilo existe pelo menos no mundo das ideias. Aquilo pode ser... E esse pelo menos, na verdade, é o que de fato tem acontecido sobre todas essas coisas. As coisas existem no mundo das ideias, elas não existem de forma prática, mas as pessoas fazem dela como se fosse algo de fato, né? E então a gente pode trabalhar boas coisas dessa forma também. Vamos dizer, esse daqui é só para finalizar e é um vídeo mostrando... não, esse daqui eu vou deixar ele para lá. Bom, eu trouxe essa pintura aqui porque, né, querendo ou não, eu acho que a arte está sempre falando de tudo isso que... qualquer coisa que a gente vai falar, eu acredito que nasce nas artes antes. É como a frase que eu sempre vou repetir, que o meu professor uma vez falou em sala de aula. Antes da filosofia, existem as artes. Vamos dizer, a filosofia tenta entender aquilo que a arte ela expressa. E eu trouxe essa pintura aqui do Rococó. Rococó é um período ali, né, do século XVIII, onde é dito como um momento que muitas vezes nem é tido como um movimento, vamos dizer assim, um período artístico. Ele é um período de transição. Ele é um período que a gente vai entrar a gente entra num romantismo? Não, a gente entra no barroco. Ixi. Peraí, agora eu fiquei com essa dúvida mesmo, vocês me desculpem. Romantismo. Tá, linha do tempo. Isso, vem do barroco, vai pro rococó e vai cair no romantismo, é isso mesmo. Eu não sei, às vezes eu misturo essas questões, é melhor a gente conferir. Opa! Não, isso daqui é na sequência. Deixa eu ir que... eu já falei demais, já tá dando quase 1 hora, eu ainda tenho que terminar de falar dessa pintura e falar da recomendação. Então, ela é uma pintura aí do século XVIII, né, do Rococó, desse período de transição. E essa pintura, ela me marcou muito quando eu vi ela. Eu acho que eu vi ela foi numa aula de teoria da arte, alguma coisa assim. Porque ela me traz essa coisa da ingenuidade, da infantilidade expressa em um ambiente que ele parece ser um ambiente terno, um ambiente, né, de uma floresta, uma coisa assim, que não é uma floresta, ela é fechada, mas ela tem bastante luz, ela tem uma alegria, só que quando a gente olha o rosto dos personagens e a expressão, vamos dizer assim, uma menina nova, a gente vê que ela é nova mesmo, de idade, inocente, e ela sendo guiada por um homem que, sinceramente, o artista ele era muito bom para ter uma outra expressividade, vamos dizer, ele poderia ter colocado uma outra expressividade no rosto desse homem aqui. A gente pode ver até na própria pintura aqui, ó, olha como é que a definição do anjinho aqui, a expressão é muito coerente, mas aqui a gente vê que existe uma deformação, uma coisa meio louca, né? Talvez aí a gente pode... É algo que, assim... O que será que ele quis dizer? Ou talvez ele tenha... ele buscou dizer o que de fato existe, né?
por trás da ingenuidade, não no sentido da pessoa que é ingênua, mas como que o mundo viu, o mal no mundo utiliza da pessoa e manipula a pessoa ingênua. Eu vejo que muitas vezes eu apesar dos meus chifres, eu tenho a tendência a ver as pessoas não como boas, mas como muitas vezes burras. Burras é a pessoa que tem o conteúdo e ela utiliza de forma errada. Mas pessoas ignorantes, até mesmo nas suas autopercepções sobre as coisas. E eu vejo na figura dessa menininha, eu não falei o nome do Jean Honoré Fragonard. Desculpa, eu tenho TDAH. Mas então eu vejo às vezes pessoas assim que são iludidas e tem pessoas jovens que estão nessa beleza da vida, mas que são manipuladas, como aqueles sujeitos ali que a gente viu no vídeo, né? Essas pessoas loucas, as pessoas dos cabelos brancos, mas que são extremamente perigosas e loucas. E aqui a gente tem um outro que é um pouco mais velho que a menina, mas também ele está dentro desse lugar, desse vislumbre, e tem um outro tipo de maldade, que é uma maldade, ela não é tão vil no sentido, ela não tem uma maldade tão grande, mas ela vamos dizer assim, ela é mais luxuriosa. E que esse outro personagem aqui, também homem, no meio da floresta, eu lembro meu professor falando, por que essa menina está no meio de uma floresta, no meio de um lugar desse, com esses dois homens? Uma menina nova dessa. Então, assim, existe algo muito terrível acontecendo nessa cena, apesar de que é uma pintura, assim, tecnicamente incrível. Tem uma expressividade, tanto no gestual da pintura, porque ela não é, né? A gente vê nos tecidos que tem um pouco de gestual, mas também o valor da forma está bem colocado. Mas a vegetação, sinceramente, essa vegetação... foram poucos momentos da pintura que a gente teve um trabalho com os fundos... Então, né, vamos dizer que a gente está entrando no romantismo. O romantismo, né, que a gente teve muito dessa coisa, desse trabalho de uns fundos, né, dessa natureza morta, entre aspas, vamos dizer assim, que é tão expressivo, né? Tem muito sentimento nisso, tem muita... Você consegue fazer várias correlações no movimento, na expressividade das vegetações e da luz, de como que da composição que é feita através desses elementos, né? É muito legal que, assim, aonde que às vezes o céu ele está aqui embaixo, aqui a vegetação, e aqui a vegetação ela se torna um céu, vamos dizer assim, essa região aqui da pintura, ela tem uma atmosfera própria, vamos dizer assim, o espaço, o céu da pintura, e que define esse ambiente todo, e terrível, né? É a parte mais escura e mais nebulosa da pintura. Eu acho que é isso daqui que dá o tom de fato assim, para a pintura. Né? Faz o contraste, né, do claro com o escuro aqui, mas também ela dá essa perspectiva dessa escuridão e da perversidade que existe por trás dessa cena, que seria uma cena alegre e bonita se não houvessem esses elementos tão terríveis, né? E tem essa questão também aqui desse anjinho, que esse gesto de fazer silêncio, eu fico aterrorizado, né? Eu não sei qual a interpretação que vocês podem dar, mas para mim essa pintura é uma pintura que está contando uma história horrível, terrível. Mas eu acho essa pintura fantástica. Fica aí. É do Honoré, século XVIII.
procurem saber mais sobre o Rococó, esse momento de transição, e o romantismo também, que o romantismo é fantástico. Bom, já falei por 1 hora e eu ainda tenho que fazer essa apresentação aqui, fazer essa recomendação sobre Saikano. Saikano é um anime, tem o mangá também, eu já vi os dois, eu prefiro o mangá, que ele, além de ser uma obra, além de ser mais rico do que o anime, ele tem a própria forma do mangá, tem elementos que são, como eu posso dizer, únicos, elementos que fogem à regra ou à linha normal do mangá, do mangá japonês é redundante. Mas o que é a história? É a história desses 2 indivíduos, dessa menina e desse rapaz. Os dois são... eles começam na história como adolescentes, estudantes, e eles vão... E a história vai se desenvolvendo com eles se tornando jovens adultos em um período de guerra da qual ela participa, ela sendo uma máquina de destruição em massa. Ela é chamada de momentos em momentos a participar dessa guerra, e aí ela retorna para ele, para a convivência deles como casal, eles se tornam um casal, né? E ela vai e volta, vamos dizer assim, ela vai para a guerra, volta, e ela volta machucada, ela volta sempre de uma forma um pouco diferente. E a história na verdade, ela é focada na relação deles, não é exatamente sobre a guerra. Mas eu acho que esse anime é uma ótima recomendação sobre essa questão da inocência e do crescimento, da maturidade, do desenvolvimento. Isso acontece muito tanto na estrutura interna e da relação dos 2 personagens, como também nos corpos. Ele vai se tornando cada vez mais um homem cada vez mais homem, né? Mais assim, mais características de homem. O corpo dele vai se tornando mais adulto, e dela continua, ele vai, de certa forma, até na arte, ele vai infantilizando, mas ao mesmo tempo que vai se tornando uma arma cada vez mais perigosa, mais terrível, mais robótica. Então tem essa relação ali de novo, daquela questão, como eu citei, do Bleach, do monstro que vai surgindo e ele vai se deformando, e como que a gente, e é muito interessante que a gente vê essa dualidade desse monstro e da realidade do que é a vida, e a vida, por exemplo, em casal, a vida de adulto na pessoa do homem, da relação ali. Eu esqueci o nome dos dois personagens, mas basicamente é isso que vai acontecer na história. Eu tenho um apreço bem grande por esse anime. Eu também escrevi uma comparação e fiz uma relação, agora nem lembro exatamente com o que foi, sobre esse anime e o mangá. Bom, a recomendação de hoje é essa. Vai ficando a live de hoje por aí. Qualquer coisa, se quiserem deixar comentários, perguntas, eu vou responder na live seguinte. As lives sempre segunda, quarta e sexta, e de vez em quando eu tô pensando em fazer uma aos domingos. É isso aí. Bom, hoje aqui é boa noite. Tchau pra você. Beijo na bunda de todo mundo. Tchau pra vocês. Eu me despeço.